Oi gente, Luquinhas do TuringUSP mais uma vez, agora continuando o último vídeo da aplicação do robozinho de conversa básica, falando apenas dos bônus, né? O pessoal que se interessou. No último vídeo eu separei duas coisinhas para implementar no final também, que ainda são coisas básicas, mas podem te dar criatividade em mais coisas para colocar no robô, né? E aí as duas ideias que eu tive era justamente adicionar novas perguntas, fazer um jeito rápido de fazer isso, né? E continuar a conversa sem não receber nenhuma pergunta, né? Então, a gente vai partir do ponto onde o último vídeo acaba, então o nosso chatbotzinho, eu vou inclusive testá-lo aqui, né? Então, nosso chatbotzinho se apresenta, né? Você pergunta qual o seu nome, ela responde. Se eu falar, se eu perguntar a linguagem favorita, e ela deve responder coisas aleatórias, beleza? Então é isso. E aí, se eu falar tchau, acaba. Se você seguir o último videozinho, você está no ponto certo para continuar, para implementar os bônus, tá? Então, é o seguinte, o primeiro deles vai ser criar uma função chamada nova pergunta, que adiciona perguntas e respostas novas ao repertório do robô. E como isso é algo que não é tão comum usar em dicionários, ao invés de pedir para pausar, tentar e aí mostrar, eu vou fazer direto. Se você quiser pausar, pause agora. Se não, eu vou mostrar como que fica, beleza? A função, então, nova pergunta, ela vai receber um dicionário cuja chave vai ser a pergunta nova que o robô vai aprender, digamos assim, e o valor vai ser as respostas, né? Então, por exemplo, é só isso daqui. Então, nova pergunta, recebe a pergunta, que é um dicionário, e aí ela usa esse método aqui, explicando ele, né? O respostas, se vocês lembrarem do primeiro vídeo, ele é algo desse tipo, né? Ele é um dicionário, só que aqui essa é a primeira implementação, né? No final do vídeo a gente tinha algo desse tipo, né? Então, o respostas, ele é um dicionário cuja as chaves são as perguntas e os valores é uma lista de respostas. Como ele é um dicionário, ele conta com um método interno dele, uma função interna de dicionários. Aqui aparece. Então, built-in method of dict. Tipo, todo dicionário vai ter essa função, que ela recebe um dicionário como argumento também, tipo, um dicionário recebe outro dicionário, e aí ele se atualiza. Então, por exemplo, eu vou executar ela aqui, que é o melhor jeito de mostrar é isso, é assim, né? A gente tem a nossa função aqui, então ela recebe uma pergunta e ela atualiza o repertório do robô. Aí, para testar, eu tenho aqui uma P nova, de pergunta nova, e bolacha ou biscoito. E aí, o nosso bot é meio indeciso, né? Ele pode responder bolacha, ele pode responder biscoito. Ele não sabe o que responder. E aí, a gente chama nova pergunta, passando a pergunta nova, e aí a gente vai testar a resposta, né? Com o responde. Se a gente fizer isso daqui, você vai ver que a gente está testando essa pergunta nova e o robô aparentemente aprendeu essa pergunta. Se a gente vier aqui para quiser ver mais por baixo dos panos, se a gente pedir para imprimir as respostas, vai ter aqui qual é o seu nome, que já tinha antes, o que você sabe, que já tem aqui, qual a sua linguagem favorita, que também já tinha, qual o seu time favorito, que também tinha, o tchau, e no finalzinho o bolacha ou biscoito, que a gente começou agora. Então ele atualizou o dicionário e colocou uma chave a mais. O que esse update faz também? Suponha que a gente queira trocar as respostas. Suponha que ela não é mais corintiana. Falou, não, nosso robô falou, tá osso, Coringão não tá ganhando nada, eu vou trocar de time. Se a gente vier aqui e falar, time novo, né? Vamos criar aqui um time novo. Aí a chave dele vai ser a mesma pergunta, então, qual o seu time favorito? Igual a que a gente já tem, né? Se a gente vier aqui, blá 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 blá, qual o seu time favorito? Eu vou estar colocando a mesma pergunta, que ele já sabe.
Mas agora... Uberlândia. Uberlândia Futebol Clube. Ele vai torcer para o Uberlândia. Esporte Clube, né? Perdão, galera que torce para o Uberlândia. Agora é o meu time. Ela vai torcer para o Uberlândia agora. Vou colocar uma outra resposta aqui só para deixar mais de uma. Então, eu torço para o Verdão de Minas. É isso. Então, agora ele torce para o Uberlândia Futebol Clube. Se a gente chamar agora nova pergunta com o time novo, né? O que vai acontecer... Ops, pulou aqui, perdão. O que vai acontecer é... Rodou, ok. E se a gente vir aqui e pedir pro robô responder qual o seu time favorito, o que vai acontecer? Ele ainda é corintiano, porque ele já sabia a resposta, ou ele torce para o Uberlândia agora? Ele torce para o Uberlândia. Por quê? O método, a função update, né, o método interno dos dicionários update, ele vai comparar as chaves que tem, e as chaves que ele ainda não tem ele vai adicionar, como foi o caso do bolacha ou biscoito, e se aparecer alguma chave igual, ele vai atualizar os valores daquela chave. Então, quando a gente trocou de time, como ele já sabia essa pergunta, como essa chave já existia no dicionário do repertório, ele atualizou as respostas para ser só isso. Ele não vai responder mais que ele torce para o Corinthians, porque não existe mais. Agora as respostas possíveis para ele são essas. Se a gente quiser confirmar isso, a gente pode até vir aqui rapidinho, né? Print, respostas, e aí a gente pega até a pergunta, né? Para facilitar. Qual o seu time favorito? E tá aqui, as duas respostas que a gente acabou de dar, que são novas. Então é isso. Agora, toda vez que você quiser atualizar alguma pergunta que o robô já saiba, ou quiser adicionar uma pergunta nova, você cria um dicionáriozinho. Esse dicionário, os dicionários, inclusive, eles podem ter mais de uma chave. Então, se a gente for refazer isso tudo aqui, eu vou mudar o formato para a gente enxergar melhor. Deixa assim. Café ou chá? Né? O robô também não vai saber o que responder, ele vai responder hora café, hora chá, depende se ele estiver cansado ou não. Café, chá. Pronto. Se a gente rodar isso daqui e a gente copiar isso daqui para café ou chá, ele vai responder os dois. Por quê? Porque, como dito, o argumento do update tem que ser um dicionário. Então, se você quiser colocar várias perguntas novas de uma vez só, você pode criar um dicionário com todas as perguntas novas, tipo P novas, não sei, P novas, né? P novas. E é isso. Ela vai adicionar todas as perguntas novas lá, que é assim que o update funciona. Isso não é aprendizado básico de dicionários, isso é um pouquinho mais avançado, por isso que eu deixei como bônus. E por fim, né, a gente pode alterar a função responde para que, se o usuário não mandar uma mensagem, se ele passar alguma coisa do tipo eu sou muito bom em futebol, ele não vai falar eu não sei responder isso, porque não vai ser uma pergunta, ele vai falar poxa, me conta mais, né? E aí para isso eu vou falar para vocês pausarem o vídeo de novo se vocês tiverem alguma ideia, mas a ideia principal é, a gente tem a nossa função responde e ela tem um if e um else. A gente precisa colocar um if ali no meio, tipo um else if, não sei, algo parecido que existe em Python, que veja se tem um ponto de interrogação no final do que o usuário passou, né? Porque se não tiver, não é uma pergunta. E aí, se entrar nesse caso, o robô não fala, tipo, olha, não sei responder essa pergunta, ele responde alguma outra coisa, né? E é isso. Se vocês querem tentar fazer, pausa o vídeo aí, eu mostro em um segundinho. Vamos lá? Como que ficaria? Então, aqui está a nossa responde de antes. Se vocês perceberem, tem umas mudanças pequenininhas que eu importei a random de um jeito diferente.
que não importei a biblioteca inteira, eu só importei uma função só. Então, da biblioteca random, import a choice, porque é a única que a gente usa, e aí o resto é igual, né? Então, tem a resp aleatória aqui, que eu troquei de nome, mas a resp aleatória chama, é o choice que recebe a lista de perguntas, e aí imprime a R aleatória. De resto, tá tudo igual. Aí, para fazer essa parte do bônus, eu adicionei um elif, que é um else if. Se a última letra da pergunta for diferente de um ponto de interrogação, o robô vai pedir mais, vai falar, putz, conte-me mais. Caso contrário, é uma pergunta que não sabe responder. Essa anotação aqui, na aula de listas, vocês devem ter visto. Quando tem um menos na frente, ele conta de trás para frente. Então, toda a lista começa no zero, assim como todo dicionário, né? Se for pegar os índices. Aqui dicionário é chave, né? Perdão. Toda a lista começa no zero. Como zero e menos zero é a mesma coisa, não faz sentido colocar menos zero. Então, menos 1 é o primeiro item de trás para frente. Então, se o primeiro item de trás para frente, ou seja, o último, for diferente de ponto de interrogação, ou seja, se a última letra da pergunta for diferente de ponto de interrogação, não é uma pergunta, porque não tem ponto de interrogação no final. Então, a Zelda vai falar, conte-me mais. Caso contrário, é uma pergunta e ela não sabe responder. Então, tchau, tchau. Não sei responder essa. Vamos ver se funciona. Vamos testar, tá bom? O que vamos conversar hoje? Clássico, né? O que você sabe? Café ou chá? Café. Eu gosto mais de chá. Gosto mesmo. Eu gosto mais de chá preto. Eu gosto mais de chá preto. Conte-me mais. É verdade. Com mel é muito gostoso. Não quero. Tchau. Ainda é um robozinho um pouquinho simples, né? Mas agora ele tem umas funcionalidades a mais. De bônus, o que eu tinha pensado era só isso. Eu espero que tenha incentivado a criatividade de vocês para colocarem mais funcionalidades no robô de vocês, que vocês já sabem tudo que vocês precisam para colocar várias e várias coisas nesses robôs. Mas esses bonuzinhos deixaram ele um pouquinho mais divertido. Agora eu espero que vocês se divirtam ainda mais do que na primeira aula. Né? De mensagens finais. São essas. Se vocês tiverem alguma outra sugestão, assim como no último vídeo, se vocês tiverem, sei lá, gostou, não gostou, muito rápido, muito devagar, não sei, fala pra gente, por favor, porque a gente adora ouvir de vocês. Fique de olho nas coisas que a gente faz, né, nos nossos vídeos aqui no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos nossos eventos, lives e afins. A gente faz um montão de coisa pra vocês. Então, fiquem ligados lá, porque a gente gosta de ouvir de vocês sempre, beleza? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Eu espero ver vocês numa próxima, aprendendo com a gente de novo, ou ensinando, quem sabe, né? E é isso, por hoje é só. Eu e a Zelda nos despedimos e até a próxima. Tchau!